O Brasil vê uma influência direta em relação aos resultados da cúpula. Se falou muito na construção de uma ideia de esvaziamento da cúpula, mas para o Brasil, a cúpula teve um ponto de sucesso, que é uma união pela uma ideia que o Brasil defende muito, que é a questão do multilateralismo, do fortalecimento do Sul global. Essas são ideias centrais que unem países que tem uma mistura muito heterogênea nesse grupo dos BRICS, mas isso aparece nos comunicados finais que essa cúpula produziu. Então, essa reação de Donald Trump é muito atrelada a uma reação anti-BRICS também, justamente porque os BRICS, você trouxe aí um ponto do que Donald Trump falou e eu trago um ponto que está no comunicado dos BRICS. Eles falam assim, o uso de medidas como sanções comerciais e elevações unilaterais de tarifas como instrumentos políticos. Eles citam isso para fazer uma crítica ali indireta a Donald Trump, porque é justamente o que Donald Trump faz quando anuncia tarifaços. É uma medida unilateral. Então o grupo está reagindo em conjunto, no coletivo. E isso apertou o calo dos Estados Unidos. É claro que economicamente a gente tem que entender que, e os Estados Unidos erram a falar isso, e o governo brasileiro está deixando bem claro, que hoje a gente tem uma balança comercial que é superavitária para os americanos, né? Essa falsidade de informações foi apontada, inclusive nas manifestações, seja via Palácio de Itamaraty, e na manifestação foi construída a várias mãos e que apareceu nas redes sociais do presidente Lula e na nota oficial que foi divulgada via Palácio do Planalto. Então, o que está sendo visto é, primeiro, o pilar em relação à reação anti-BRICS. Outro ponto que também tem relação direta com a cúpula. A cúpula, de uma maneira inédita, também foi entrando com profundidade nas discussões sobre inteligência artificial, sobre regulação das redes. E Donald Trump é uma figura muito atrelada e empoderada por uma relação forte que ele tem com as chamadas Big Techs. Não custa lembrar do simbolismo que foi a imagem da posse de Donald Trump com os principais donos das Big Techs ali, em lugar de honra, ao lado do presidente dos Estados Unidos. Então, na medida em que a gente tem avanços regulatórios em relação às Big Techs, essa água também bate lá nos Estados Unidos, diretamente na Casa Branca. A gente teve recentemente o julgamento do Supremo Tribunal Federal, avançando várias casinhas importantes em relação à regulação das redes sociais, das plataformas, porque foi provocado a fazer isso. O Supremo não decidiu isso porque queria, o Supremo foi provocado a analisar essa questão. A gente tem uma ausência do nosso legislador no Brasil nesse avanço sobre a questão das Big Techs. Essa discussão já começa a aparecer novamente no Congresso Nacional, isso antes do tarifaço de Donald Trump e dessas questões todas estarem misturadas, juntas no mesmo bolo, mas está havendo já um movimento dentro da Câmara dos Deputados de levar esse assunto para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Isso apareceu, por exemplo, na última reunião de líderes que Hugo Mota fez, ainda nessa semana, na terça-feira. E a gente tem uma mensagem muito clara que os BRICS trazem também sobre a prerrogativa que esses países têm de avançar com essa regulação. Assim como a Europa também o fez, adota multas que são consideradas pesadas para essas empresas e essas empresas não se retiraram do continente europeu. Então, isso tudo é traçado como paralelo. Eu volto nas mensagens muito claras que chegam ali de dentro do Palácio de Itamaraty e falando de simbolismos, do fato da gente ter aquilo que quem dá para ser chamado, que é o encarregado de negócios. A gente não tem um embaixador. Trump não quis indicar esse embaixador. Se a gente faz um mapeamento dessas indicações de embaixadas no governo Trump, a gente vê que aqueles países em que a relação está mais difícil, que podem eventualmente ser alvos, essas indicações, elas não apareceram. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente tem um avanço um pouco maior em relação à indicação de embaixador na Argentina, porque lá a relação ideológica é muito diferente
que Milei tem e que Lula tem aqui no Brasil com o governo Donald Trump. Então, são alguns elementos que vão aparecendo como justificativas. Mas, na visão de diplomatas brasileiros, o Brasil é a bola da vez. Trump escolheu o Brasil pela importância que o Brasil tem no grupo dos BRICS, pelas mensagens que foram passadas na cúpula, e alinha isso a um pretexto político de fazer acenos também a Bolsonaro, porque isso é conveniente e isso obedece a um certo padrão que diplomatas observam que ele tem adotado na hora de comprar briga com outros países. Ele escolhe questões internas muito pontuais e que sabem que tem um poder inflamatório muito grande.